Um político brasileiro teve o seu assassinato transmitido em uma rádio depois de ser acusado ao vivo de matar sua própria esposa. Sim, eu sei, parece meio confuso, mas é exatamente isso que você ouviu. Euclides Nicolau Kliemann era suspeito de ter assassinado brutalmente a sua esposa em um crime que chocou assim o Rio Grande do Sul na década de 60. E enquanto a vida e as investigações sobre esse caso seguiam, ele mesmo foi assassinado ao vivo durante uma transmissão de rádio em uma cidade chamada Santa Cruz do Sul. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre essa figura que é mais conhecida no sul do país e te falar, claro, no final do episódio, o que você pode visitar em sua homenagem em Santa Cruz do Sul. Esse episódio, ele foi um pedido de uma ouvinte aqui do podcast chamada Amanda, então fica aqui a minha homenagem, o meu beijo e o meu agradecimento a ela. E é com esse episódio aqui que eu encerro esses episódios inéditos que eu trouxe em homenagem a 1 ano do podcast. Mas alguns de vocês já podem ter notado que tem uma outra novidade rolando por aí. Pois é, gente, para além da nova identidade visual, nova capa do podcast, novo logo também, eu acho que vocês notaram aí as diferenças, esse é o primeiro episódio que eu trago aqui sobre o Brasil. Algumas pessoas já tinham me pedido, tá, para trazer o Brasil, ninguém tinha especificado um caso em questão, mas eu confesso que eu relutava um pouquinho em trazer o Brasil aqui porque, enfim, eu tenho as minhas questões, a gente pode conversar sobre isso no final do episódio. Mas a Amanda, no caso, ela veio especificamente pedir esse caso do Kliemann. E quando eu procurei sobre, eu achei que ele era um personagem que se encaixava perfeitamente nesse podcast. Mas então já deixa aqui nos comentários se vocês gostaram de ver o Brasil aparecendo por aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão ou algo do gênero, eu tô sempre aberta a ouvir. Eu amo ver os comentários de vocês, eu tô sempre lá respondendo. Dado todos esses recados, bora pro episódio então. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Euclides Nicolau Kliemann nasceu dia 15 de março de 1922 em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Ele era filho de João Nicolau Kliemann e Francisca Josefa Edes e era o caçula de 10 filhos do casal. O João Nicolau Kliemann, no caso, ele era empresário de beneficiamento de fumo, mas ele também teve, assim, o seu pezinho na política, vamos dizer assim. Ele chegou a ser vereador, vice-intendente do Partido Republicano e mais uns outros cargos ali. Já com relação a Francisca, eu infelizmente não consegui encontrar muitas informações sobre, mas o que se espera, né, é que, enfim, o foco todo estava no seu marido, enquanto ela ficava cuidando da casa. E ainda sobre a infância do Euclides, vamos dizer que a política, ela sempre rondou ali aquele jovem. Quer dizer, não só o seu pai se meteu na política, mas também seus 2 irmãos mais velhos, o Arthur e o Alfredo. Os 2 tiveram participação política na cidade de Santa Cruz do Sul, fosse virando vereadores ou até prefeitos da cidade. Cidade essa, gente, que estava, assim, em fervor por uma série de mudanças que estavam rolando no Brasil. Basicamente, a cidade de Santa Cruz do Sul, ela era e ainda é formada em sua grande maioria por imigrantes alemães, tendo inclusive o alemão falado nas casas, comércios e ruas. Ou seja, em algumas famílias, assim, as pessoas elas falavam só em alemão entre si, deixando as crianças aprenderem o português nas escolas. E até aí, tudo bem. Até que o Getúlio Vargas chega ao poder e impõe ali um programa de nacionalização, que, dentre outras medidas, proíbe o alemão falado nas ruas de Santa Cruz do Sul entre 1938 e 1939. E é nesse contexto todo que Euclides ele cresce, ele passa a sua infância, ele estudava em um dos colégios mais tradicionais ali de Santa Cruz do Sul, e ele vê com seus próprios olhos como a sua família está cada vez mais metida na política, exatamente para lutar pelos seus direitos, mas pelos direitos da comunidade alemã como um todo. E bom, nisso tudo, o nosso personagem principal, ele se forma, né, no colégio, e ele se muda em 1940 para Porto Alegre para estudar na PUC do Rio Grande do Sul. Ele estudou economia. E aí, depois de formado em economia, por volta ali de 1944, ele decide voltar para Santa Cruz do Sul. E nisso, ele se reaproxima de uma mulher chamada Margit Irene Mailaender. Margit, no caso, era uma socialite elegante, discreta e muito influente. Ela era belíssima, assim, sendo reconhecida pelos seus olhos azuis e seus cabelos loiros. Os 2 acabaram estudando juntos naquele tal colégio tradicional da cidade, mas acabaram se afastando, né? A vida deu os seus próprios caminhos, e depois eles acabaram se reencontrando, então, em 1944. Eis que assim, gente,
Os dois se casaram pouquíssimo tempo depois deles se reencontrarem. Então, já em 1945, eles se casaram e juntos eles começaram a circular nesses tais grupos da elite de Santa Cruz do Sul. Claro, não sem antes terem 4 filhas, da qual a primeira acaba falecendo quando tinha apenas 5 anos de idade. E aí, com essa presença cada vez maior nas festas e bailes e nos eventos de Santa Cruz do Sul, o Euclides ele vai se tornando ali uma figura bastante reconhecida e tal. É quando ele decide então que estava na hora dele se meter na política, tal qual o seu pai, tal qual os seus irmãos. E é exatamente isso que ele faz. Ele decide então concorrer ao cargo de deputado estadual do Rio Grande do Sul por um partido que tanto ele quanto toda a sua família era afiliada, que era o PSD. E enquanto tudo isso acontecia, essas decisões eram tomadas e tudo mais, tanto ele quanto a Margit, a gente tem que lembrar que eles seguiam circulando ali, tendo essa vida social super agitada e sendo assim realmente reverenciados. Afinal de contas, gente, pra galera ali da cidade, eles eram simplesmente a personificação do casal perfeito. Então eles tinham a família perfeita, os dois eram riquíssimos, poderosíssimos, eles vinham já de famílias tradicionais, eles eram belíssimos também, e como se não bastasse ainda por cima, os dois eram atletas. Não à toa, nessa época também, então entre 1945 e 1950 mais ou menos, o Euclides ele decide se envolver diretamente no desenvolvimento esportivo da cidade de Santa Cruz do Sul. É nessa época que ele ajuda a fundar o Esporte Clube Corinthians de Santa Cruz do Sul, o que claramente só deu ainda mais visibilidade para ele. E nessas então, meu povo, ele vai crescendo, sendo cada vez mais conhecido na cidade, aquela coisa toda, tudo isso vai acontecendo, até que ele consegue o que ele queria. Em 1955, Euclides é eleito deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PSD. E aí, antes de seguir com a história, eu vou abrir um parênteses aqui pra gente lembrar o que estava acontecendo no Brasil nessa época, porque eu acabei dando uma pinceladinha aqui, mas agora que o nosso personagem principal tá, de fato, super metido na política, a gente também precisa pintar como que tava o quadro todo. Basicamente, nessa época toda, a gente tinha o Getúlio Vargas no poder, mas mais especificamente no seu segundo mandato, com ele voltando ao poder então em 1950. E nisso, gente, digamos que a política brasileira ela tava bastante politizada, né? Ai, que novidade. E principalmente assim por conta da economia do país. E aí, gente, simplificando bastante as coisas como sempre, pra gente otimizar o tempo e também pra não ficar dando 1000 nós na sua cabeça e tudo mais, a gente tinha de um lado a esquerda e do outro a direita. E é exatamente nesse meio todo que a gente tem 2 partidos políticos que vão ser muito importantes aqui pra esse episódio, que é o PSD e o PTB. Aqui eu preciso dizer que tinham outros partidos políticos importantes nessa época, mas em Santa Cruz do Sul, esses 2 partidos eram os principais e eles são os mais importantes aqui para esse episódio. O PSD, no caso, era o Partido Social Democrático, que representava a elite agrária e rural, os burocratas e gestores públicos e setores econômicos mais conservadores. Ele era considerado um partido de centro por alguns e de centro-direita por outros. E ele era, assim, bem forte, ele tinha uma base muito forte em São Paulo, Minas e no interior gaúcho, que é exatamente onde está aí o nosso personagem principal. Já ao lado oposto do tabuleiro, ou ao lado esquerdo, se você quiser ser bem literal, estava o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha uma base sindical e operária e defendia reformas sociais e trabalhistas. Então, gente, é isso. Quer dizer, o Euclides, então, ele foi eleito exatamente nessa época, no meio de tudo isso, que estava rolando essa polarização, e ele estava jogando ali de um lado do tabuleiro, vamos dizer assim. E aqui, já abrindo o jogo para vocês, eu queria muito conseguir trazer, assim, em detalhes como que foi esse mandato dele e tudo que ele fez e tudo mais, mas eu confesso que eu tive muita dificuldade em achar esse tipo de informação. Talvez porque as coisas não foram digitalizadas ou o que seja. Mas assim, gente, o que eu posso trazer de fato aqui, que realmente é divulgado em todos os lugares e que você encontra, é que durante esses anos do Euclides como político, ele criou uma fama de ser um político muito cabeça quente. Ele tinha essa fama, assim, de ser mais esquentado e de ter umas discussões super acaloradas, assim. Beleza. Nisso eu só sei que o tempo foi passando, aquela coisa de sempre aqui do podcast, né? O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. No caso específico aqui do Brasil, o Getúlio Vargas cometeu suicídio, o Juscelino Kubitschek foi eleito, o Jânio Quadros foi eleito e renunciou, e aí veio o João Goulart, o famoso Jango. E de novo, né, enquanto tudo isso acontecia, o Euclides, ele tava trabalhando um monte ali na política, noite, dia e noite, ele era super, dedicado, trabalhava um monte, e ele ficava indo, tá, entre Porto Alegre e Santa
Santa Cruz do Sul. Ele vivia nessas duas cidades, sempre acompanhado ali da sua esposa, da Margit. Até que a gente chega no dia 20 de junho de 1962, em Porto Alegre. Nessa data específica, o Euclides e a Margit, eles estavam comemorando 18 anos de casados. E eles decidiram então, né, para celebrar, sair para jantar ali com os amigos e alguns familiares. Só que a Margit, ela não aparece no local e no horário combinado. Então, o Euclides, ele começa a achar estranho. E ele começa a procurar, né, a sua esposa. Ele procura, então, em vários lugares que ela poderia estar, sem sucesso. Ele liga para sua casa, ninguém atende. E ele acha muito estranho tudo isso que está acontecendo. Então, ele decide ir presencialmente, voltar ali para casa dele para ver se ele encontra alguma coisa, alguma pista de onde a Margit estava. Ele, no caso, estava acompanhado de um outro irmão seu, chamado João, e de um sócio do irmão dele. Então, né, os três voltam ali para casa do Euclides e da Margit, e enquanto o irmão e o sócio esperam do lado de fora, o Euclides entra na casa para ver se tem alguma coisa, né, se ele entende o que está acontecendo. É quando ele se depara com a sua esposa morta, no chão, em frente à grande escadaria que existia ali na casa. Ela tinha sido espancada e brutalmente assassinada, com alguns lugares, assim, alguns relatos dessa cena, né, falando que o rosto dela estava completamente desfigurado. No caso, ela foi espancada com algum objeto contundente, que até hoje não se sabe ao certo o que foi. Há quem diga que ela pode ter sido espancada com um atiçador de lareira, que depois de um tempo viram que sumiu, assim, da casa. Mas seja como for, gente, o fato é que ela foi brutalmente espancada. Ou ela caiu de cima da escadaria, ou empurraram ela de cima da escadaria, e ela foi ainda mais agredida depois que ela já estava caída e inconsciente no chão. E aí, gente, começou assim um verdadeiro caos. Quer dizer, todos os políticos possíveis e imagináveis foram avisados sobre o assassinato da Margit, e eles foram até a cena do crime. Quando a polícia chegou, então, já estava tudo completamente contaminado, com pegadas e impressões digitais de dezenas de pessoas, que, além de tudo, ficaram ainda revirando a casa, tentando encontrar o assassino, porque algumas delas achavam que ele pudesse ainda estar lá. E assim, mesmo diante de todo esse caos e da cena do crime completamente comprometida, começaram ali as investigações. E claro, né, que o primeiro suspeito era ninguém mais, ninguém menos que o próprio marido da vítima, o Euclides. O nosso personagem principal, então, foi convocado, eu sempre erro essa palavra, né? Foi chamado na delegacia para depor, e ele começou assim a detalhar tintim por tintim, minuto por minuto, tudo que ele tinha feito naquele fatídico dia. No caso, gente, o pai do Euclides, né, quando ele ficou sabendo do assassinato da Margit e tudo mais, ele falou para Euclides, ele falou, olha, aproveita que a sua memória ainda tá fresca e escreve tudo que você fez no dia de hoje, porque vão te interrogar, vão querer saber, e aí você não corre o risco de passar assim por, sei lá, de falar que você fez A e aí depois lembrar que você fez B, porque você tá em choque com tudo do que aconteceu, aquelas coisas todas. E o Euclides, ele seguiu essa dica do pai, né? Ele seguiu esse conselho, e então ele anotou tudo, assim, no dia em que a Margit morreu, tudo que ele fez, e quando ele foi chamado para depor alguns dias depois, eu acho que eu não comentei que foi alguns dias depois, ele contou pro delegado tudo que ele tinha feito, tintim por tintim. Só que isso teve o efeito completamente oposto. Quer dizer, o delegado responsável pelo caso, ele achou muito suspeito Euclides lembrar com tantos detalhes tudo o que ele tinha feito naquele dia. E não só isso, tá, gente? Ele fazia questão, esse delegado, né, de gritar a todos os pulmões para quem quisesse ouvir que ele achou isso suspeito e que Euclides era o principal suspeito, sim ou sim. Tipo assim, ele dava entrevista no jornal, ele falava pra quem quisesse ouvir real que, tipo, Euclides é o grande suspeito. E nisso, gente, lógico, o Euclides, ele teve a sua vida virada completamente de ponta cabeça, porque a polícia começou a investigar ele pra descobrir se ele realmente era o assassino da esposa ou não. Eu preciso dizer que eles não encontraram nada que super incriminasse o Euclides e que nisso, ao mesmo tempo, começaram a surgir uns outros suspeitos nesse caso. Eram eles, por exemplo, a Dama de Vermelho, uma dançarina que pensaram ser a Dama de Vermelho, mulheres da High Society, homens com epilepsia ou com alguma passagem pela polícia e até um sobrinho do Euclides que também era fichado. A Dama de Vermelho, gente, na verdade, até hoje não se sabe ao certo se se ela realmente existiu, mas ela era uma mulher muito poderosa e aí a polícia meio que, assim, quis despistar quem realmente era ela. Se foi uma figura que foi inventada pela própria polícia para dar uma despistada no que eles realmente estavam investigando, ou se foi uma suspeita, assim, que foi criada só pra dar uma apimentada no caso. Mas o que dizem sobre essa Dama de Vermelho é que ela seria uma mulher, de mais ou menos uns 18 anos, que estava usando um vestido de festa belíssimo, vermelho,
e que ela pegou um táxi na frente da casa do Euclides logo antes de encontrarem o corpo da Margit. Então que ela saiu ali e pegou esse táxi e nunca mais foi vista. E aí, com o decorrer da investigação, o que se supunha é que ela tinha um caso com Euclides e que ela poderia ter matado a Margit pra, né, conseguir ter o Euclides só pra ela. Assim, gente, como eu comentei, essa dama de vermelho, ela nunca mais foi vista, na teoria, porque depois começaram a caçar umas mulheres e acharam que essa dama de vermelho era algumas outras mulheres e, enfim. Mas o motorista do táxi, sim. No caso, ele foi visto, ele foi levado pra delegacia, ele foi interrogado e ele confirmou toda essa história. Num primeiro momento, ele falou, sim, eu peguei uma mulher vestida de vermelho, belíssima, aqui na frente dessa casa aqui, e eu levei ela até uma avenida onde ela disse que ela ia pegar um ônibus. Mas aí, depois de um tempo, o taxista foi chamado de novo para depor, e aí ele falou que não, que ele não tinha passado por nada disso, que ele não pegou mulher de vermelho nenhuma, e que ele tinha problemas de memória, e que, olha só que loucura, nada disso é verdade. E eu trago isso dessa dama de vermelho, gente, primeiro porque ela é uma personagem muito famosa quando você vai estudar o caso dos Kliman, e primeiro você tem que passar pelo assassinato da esposa dele, e segundo porque ela ajuda a ilustrar bem como que estava sendo essa investigação na época. Quer dizer, pairava ali no ar a suspeita de que a polícia, ela sabia desde o começo quem era o assassino ou a assassina, né, da Margit. Só que por ser alguém extremamente poderoso e extremamente rico ou rica, né, e poderosa, digamos que pairava essa suspeita de que a polícia, ela tava seguindo pistas falsas e tal, pra meio que desconversar, assim, quem realmente estava por trás do caso. Só sei que assim, gente, realmente, com relação ao caso da Margit, em resumo, assim, o que eu posso dizer é que a polícia estava completamente perdida. Cada hora ela seguia uma pista diferente que dava num beco sem saída. E nisso, os jornais, eles caíram, assim, matando em cima, não só fazendo uma cobertura super extensiva, mas também fazendo as suas próprias investigações. E o caso virou, gente, assim, 100% um circo, um caos. E nisso tudo, não só o Euclides seguia sendo um suspeito, mas ele também batia de frente com os policiais, né, que estavam investigando o caso e com o que era dito sobre ele e sobre a sua esposa nos jornais que, cá entre nós, né, gente, estavam surfando bastante no sensacionalismo. Inclusive, isso sobre o papel da mídia, no caso da Margit, é um tema que é bastante discutido até os dias de hoje. Tem um livro, inclusive, de novo, que foi o que eu usei, uma das coisas, né, que eu usei como fonte aqui para produzir esse episódio, e que foca bastante nessa cobertura da mídia e fala bastante sobre todos esses suspeitos, que eu não quis trazer todos para, né, focar no Euclides, mas é um livro bem completinho, assim, caso você se interesse mais por esse caso e quer saber mais sobre o assassinato da Margit. O livro se chama O Caso Kliman e seus personagens misteriosos, e é do jornalista Ricardo Duren. Mas fique tranquilo ou fique tranquila que eu vou deixar o link na descrição do episódio pra vocês. Mas assim, gente, só sei que era nisso, nesse clima caótico que, né, tudo isso estava acontecendo, as investigações estavam rolando e o Euclides estava, né, sendo suspeito ainda e, enfim, todo esse caos e destruição estavam acontecendo, até que a gente chega no dia 31 de agosto de 1963, um pouco mais, né, de um ano depois da morte da Margit. Nesse fatídico dia, o Euclides, que tinha sido reeleito como deputado, ele sugeriu a uma rádio local um debate entre ele e opositores sobre uma polêmica envolvendo ali uma verba para pavimentação de uma estrada de Santa Cruz do Sul. Só que só um vereador aceitou o convite. Esse vereador era um cara chamado Floriano Peixoto Caram Menezes, cujo apelido era O Marechal, porque o dito cujo tinha o mesmo nome do segundo presidente do Brasil, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O Floriano, no caso, gente, ele era vereador pelo PTB, ou seja, o partido de oposição ao PSD, por isso que eu falei que esses dois partidos eram importantes. E ele estava cumprindo ali o seu primeiro mandato. Pois bem, chegou então o dia aí desse debate, né? E o Euclides, quando ele chegou no estúdio e ele viu que só o Floriano tinha aceitado o convite, ele ficou meio assim, né? Aí ele virou e falou pra galera da rádio, ele falou, gente, não sei se vale a pena a gente ter um debate, né? Já que sou só eu e um cara, porque ele queria que tivesse um monte de gente. E ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou gravar a minha opinião, a minha fala, o que eu quero dizer sobre, e aí depois vocês gravam uma entrevista com o Floriano, com o Marechal, dando a resposta dele. E aí a gente faz nesse esquema, ao invés de fazer um debate os dois ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, o Euclides foi primeiro, gravou tudo o que ele tinha pra dizer, que assim, a gente precisa ser honesto aqui e lembrar, né, como é lindo essas coisas envolvendo política e debate e essas coisas todas. Começa com ofensas com relação ao trabalho.
Mas aí vai até a página 2 e começa a virar ofensa pessoal e tem um monte de coisa metida aí no meio, aquelas coisas tudo que a gente sabe como é política em qualquer lugar do mundo, tá? Não dá também pra falar que é só no Brasil, porque qualquer lugar do mundo é assim. E aí o Euclides vai lá e faz isso. Então começa falando do trabalho, acaba fazendo algumas ofensas pessoais, aquela coisa toda. E aí chega a hora do Floriano responder. Enquanto o Floriano ele tava gravando a sua resposta, o Euclides ele decidiu ficar mais um tempinho ali na rádio, porque ele tava escrevendo uma tréplica, vamos dizer assim, né? Ele tava escrevendo ali uma tréplica que ele falou, aí você dá pro locutor depois e o locutor grava ali a minha resposta e tal. Então ele ainda tava no estúdio. E ele tava ouvindo o que o Marechal tava falando, né? Como era a sua resposta. E o Floriano, então, o Marechal, ele começou a ofender o Euclides, a falar de trabalho. Aí ele começou a falar um pouquinho mais e ele falou no ar ali, relembrando as pessoas como o Euclides ainda era um suspeito de ter algum envolvimento na morte da esposa dele. Nessa hora, então, gente, o Euclides, ele perdeu completamente a cabeça. E ele invadiu ali o espaço aonde estava rolando a gravação com o Floriano. Ele invadiu ali falando, essa não, né? Fazendo referência ali do tipo, esse tema não. E foi quando o Floriano, ele sacou uma arma e ele disparou um tiro, assim, direto no peito do Euclides. Se eu sou bem honesta, esse tiro primeiro atingiu a mão do Euclides, tá? Porque ele colocou a mão assim na frente, né, pra se proteger. Então o tiro atravessou a mão dele e parou no peito dele. E o Euclides, assim, ele já caiu no chão praticamente morto. Ele até foi socorrido e ele até foi levado, assim, até um hospital próximo ali. Mas já era tarde, gente. O tiro em questão, ele acertou em cheio a artéria pulmonar do Euclides e causou uma hemorragia interna ali que, enfim, não teve como reparar. O Euclides faleceu, então, nesse fatídico dia, e ele recebeu um dos maiores funerais da história de Santa Cruz do Sul. E o Marechal, meus amores, vocês devem estar se perguntando. Pois bem, o Marechal, num primeiro momento, ele fugiu, tá, da estação de rádio. Antes que qualquer pessoa pudesse falar o que tinha acabado de acontecer, ele meteu o pé e ele foi até a casa do seu advogado, pedindo ali ajuda e temendo uma revolta popular. Mas então, eventualmente, ele se entrega para a polícia, e aí nisso ele é escoltado então até a delegacia, porque estavam com medo de fato que rolasse ali uma treta na cidade entre apoiadores do PSD e do PTB por conta disso. E nisso, gente, o Floriano ele também foi investigado, tá? Porque queriam entender se ele teve ou não a intenção, então se ele premeditou o crime, né? Se ele tinha a intenção de matar o Euclides antes. Principalmente porque estava todo mundo estranhando uma atitude daquele feitio. Eu adoro que do nada eu meto umas palavras. Mas estavam estranhando aquela atitude, assim, vinda de uma pessoa como ele. Isso porque, assim, gente, da mesma forma que o Euclides, ele tinha já a fama de ser uma pessoa cabeça quente, explosiva e tudo mais, o Marechal, eu adoro que cada hora chama ele de um jeito, né? Mas o Floriano, ele tinha fama de ser um homem pacato, um homem brincalhão, um homem de família. E aqui, gente, citando fontes, tá? Não é vozes da minha cabeça, é tipo, relatos da época falando sobre. Então, assim, ele era conhecido por ser tudo isso, ser esse homem de família, afinal de contas ele era casado com uma professora e ele tinha 5 filhos, então, esse tipo de coisa. Só que, querendo ou não, o negócio tava estranho. Alguma coisa de errado não tava certo, quer dizer, né, começaram a se questionar do tipo, peraí, mas por que ele tava armado, então, pra um debate numa rádio, sabe? Tipo, por que será que ele estava armado? E não só isso, foram investigar um pouquinho mais a fundo e descobriram que a arma nem era dele. Era de um líder do PTB. O que o Floriano alegou é que essa arma, sim, era desse amigo dele, né, que era um líder do PTB, e que esse amigo dele, ele morava no interior, e ele precisava comprar mais munição para a arma dele. Então, que ele teria dado a arma dele ao Floriano, que levou a arma até a cidade para comprar munição para essa arma. Ele também alegou que, assim, que, claro, né, ele estava alegando que não foi premeditado o crime, que ele não estava planejando matar o Euclides, e que, no caso, ele nem viu aonde ele atirou. Que, assim, a partir do momento que ele viu que o Euclides entrou correndo no estúdio, invadiu ali o estúdio, ele ficou com medo do Euclides partir pra cima dele, porque, afinal de contas, ele tinha a fama de cabeça quente e tudo mais. Então, que ele pegou a arma e disparou, assim, sem nem olhar pro que ele tava fazendo. E aí, gente, é claro que a gente tem dois lados da mesma moeda, né? Quer dizer, tem pessoas que acreditam que ele agiu, assim, sem premeditar absolutamente nada, que foi uma casualidade ou que seja. E tem gente que já acredita que não, acredita que foi tudo calculado e premeditado,
pensando exatamente nessa polarização política que estava acontecendo ali. Seja como for, só sei que o Floriano ele acabou sendo julgado em 1965 no ginásio do Corinthians Esporte Clube, o clube, né, que foi fundado pelo Euclides, e ele foi julgado, assim, em um julgamento extremamente midiático e extremamente dividido. De um lado, então, a gente tinha os simpatizantes do PTB, que eram apoiadores do Floriano e estavam ali defendendo o Floriano, e do outro a gente tinha simpatizantes do PSD, que eram apoiadores do Euclides e estavam defendendo o Euclides. E o Floriano, no caso, ele acabou passando por 2 julgamentos, tá? Sendo que o primeiro resultou em 1 ano e meio de sentença e o segundo, 6 anos e meio por homicídio simples. E coincidentemente, foi também em 1965 que o Euclides ele foi retirado oficialmente da lista de suspeitos pelo assassinato da Margit, em um comunicado ali que foi liberado na imprensa inocentando ele. Mas bom, depois de cumprir então os seus 6 anos e meio de pena, o Floriano ele saiu da prisão e ele se mudou para super longe de Santa Cruz do Sul junto com a sua família, onde, né, bem longe, ele faleceu em 2004 vítima de um tumor cerebral. Ele faleceu então aos 80 anos. E com isso, meus amores, eu encerro a história de hoje. História essa que aconteceu no Brasil, mas que eu, por exemplo, não tinha o menor conhecimento. Não sei se algum de vocês aí conhecia. Deve ter gente aí do Rio Grande do Sul, deve ter gente de Santa Cruz do Sul. Não sei se, né, vocês eu acho que já devem conhecer mais, né, porque pelo que eu entendi pesquisando sobre esse caso, é um caso bastante famoso no sul do país. Mas, caso você também não conhecia, prazer, te apresentei esse caso, porque realmente não fazia a menor ideia. E aqui, gente, como sempre, né, eu preciso trazer aquela coisa que eu trago em todos os episódios. Quer dizer, existem diferentes versões, cada versão conta uma coisa, tem gente que acredita em A, tem gente que acredita em B, tem gente que acredita que o Euclides matou a Margit, tem gente que não, tem gente que acredita que o Floriano fez tudo premeditado, tem gente que não. Eu tentei trazer o máximo aqui o que eu encontrei de fatos, de informações, assim, fatos, as coisas que aconteceram na ordem que elas aconteceram. Mas, como sempre, falo isso em todos os episódios, cabe a você decidir qual versão da história você quer acreditar e qual versão da história você acha que é a verídica mesmo, porque é esse tipo de história que, por exemplo, o assassinato da Margit não tem uma solução até hoje. Não sabem quem matou a Margit até hoje. Então, assim, você vai ter que entender com você mesmo o que você quer acreditar. Mas tá, vamos falar então sobre dicas de viagem, gente, no meu Brasilzão. E vamos falar especificamente sobre Santa Cruz do Sul, que é onde aconteceu, assim, todo o assassinato do Euclides, né? Mas é onde aconteceu toda a história dele e tudo mais. Primeiro de tudo, bora falar da cidade especificamente? Isso porque Santa Cruz do Sul fica a 155 quilômetros de Porto Alegre. E como eu comentei lá no comecinho do episódio, ela foi fundada principalmente por imigrantes alemães. Então, a cidade tem muita influência germânica na arquitetura, nas tradições e na gastronomia. E não, eu não conheço Santa Cruz do Sul. Preciso ir para lá. Não, gente, eu preciso viajar para tantos lugares. Eu preciso começar a ser patrocinada pelas coisas tudo para poder viajar tanto. Tem tanta viagem que eu gostaria de fazer. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vamos jogar pro universo. Joga pro universo que aí volta em dobro. Eu sou dessas que acreditam nisso, tá, gente? Mas, enfim. Isso por si só, né, dessa coisa, dessa influência alemã e tal, eu já achei bem interessante. Mas vamos falar então o que você poderia visitar com relação ao Euclides. Assim, eu preciso te adiantar que eu não encontrei um museu específico que te traga tudo sobre a política da cidade, ou um museu que fale especificamente sobre os Kliman, que, querendo ou não, tiveram, né, uma grande importância ali na cidade de Santa Cruz do Sul. E olha que, gente, o que eu pesquisei e o que eu entrei em contato com diferentes lugares e com coisas e com tudo para encontrar mais informação não foi brincadeira, tá? Mas até o dia que eu coloquei como limite pra gravar esse episódio, eu não tinha tido, assim, retorno, ligação não tava rolando, então, enfim, a gente trabalha com o que a gente tem. Mas só pra vocês terem uma noção, 2 lugares que eu ouvi dizer que poderiam ter alguma coisa sobre o Euclides e que eu entrei em contato foram a antiga escola dele e o Esporte Clube Corinthians. Mas, de novo, não consegui uma resposta a tempo pra trazer informação bacana pra vocês. Assim, com relação ao Esporte Clube Corinthians, eu dei uma pesquisada e ele ainda tá de pé. E, inclusive, hoje em dia ele se chama União Corinthians e não mais Esporte Clube Corinthians. E assim, gente, seria legal porque, pelo que eu vi, ele teria ali meio que um museuzinho falando sobre os diferentes presidentes e pessoas importantes que passaram por ali. E dentre os nomes teria o nome do Euclides. E aí eu fui pesquisar porque eu falei, meu Deus, se tiver esse museuzinho, essa exposição já vai ser 10 de 10, um prato cheio pros meus ouvintes. Só que eu não consegui encontrar informações sobre, e pelo que eu vi, o clube, agora eu vou chamar de União Corinthians,
ele é um clube como alguns outros, assim, desses mais convencionais que a gente encontra por aí. Então, meio do tipo, só associados podem entrar. E é um clube que tem várias quadras esportivas, que tem vários times que jogam diferentes esportes, esse tipo de coisa, assim. Mas o que eu tentei buscar de informação é se tinha esse museu propriamente dito e se qualquer pessoa poderia ir visitar esse museu. E não obtive resposta a tempo de trazer aqui para o podcast. E o mesmo vale para o colégio, que é o Colégio Marista São Luís, que eu também tinha visto que parecia que tinha uma exposição sobre ex-alunos ali, e eu entrei em contato e também acabei não conseguindo ter uma resposta a tempo. Mas assim, gente, eu quis trazer essas informações porque caso tenha realmente esses museus, seria muito bacana, e se qualquer pessoa pudesse ter acesso a esses museus, seria muito bacana. Então, assim, se alguém já foi pra lá, visitou e puder deixar nos comentários, agradeço. Mas, entretanto, todavia, porém, é aquela coisa, né, do tipo assim, não vão chegar lá entrando na escola e entrando no clube como se nada, e depois falando que foi a Andressa que mandou, porque aí já viu no que vai dar. Então, assim, trago que eu acho que existe esses lugares, quer dizer, né, que me disseram que existe, mas não consegui a confirmação. Então, se você quiser visitar e achar que vale a pena, chegando nesses lugares, se informe com alguém que esteja ali para te ajudar antes de entrar nele. Não saia entrando em nome de Jesus. Mas tá, dito tudo isso, só me resta então trazer a dica que de fato, gente, foi a origem desse episódio toda, que é a Avenida Deputado Euclides Nicolau Kliman. Sim, gente, existe uma avenida com o nome do Euclides Kliman e, assim, é uma avenida comum, tá? Uma avenida com comércios, com casas, com lojas, com todas essas coisas, mas foi por ela que a Amanda descobriu esse episódio e veio me trazer. Deixa eu explicar. No caso, a Amanda, ela falou que ela passou e costuma passar, né, várias vezes por essa avenida. E aí que um dia, de curiosa, ela jogou no Google, do tipo, quem foi esse deputado? E quando ela jogou no Google, ela descobriu essa história, e aí como ela é ouvinte aqui do podcast, perfeita, maravilhosa, já tem meu coração, ela veio me mandar mensagem falando, olha que maluco o que eu descobri sobre a avenida que tem aqui na minha cidade. E toma aí episódio. Então eu te trago isso porque vai que você vai para Santa Cruz do Sul, seja a visita, seja a passeio, seja a trabalho, e você passe por essa avenida, agora você sabe quem é Euclides Kliman. Entendeu? Ou vai que você, agora isso eu também vou ficar muito atenta, do tipo, você tá andando pela sua cidade e você vê uma rua, ou uma avenida, ou um prédio, ou uma estátua, com algum nome específico ali, joga no Google. Vai que tem uma história maluca por trás, assim, né? Vai saber, eu acho bem interessante. Mas de fato, gente, só pra encerrar aqui, eu queria trazer alguma dica mais, assim, mais forte pra esse episódio, mas infelizmente, realmente, assim, eu não consegui encontrar. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que nesse episódio especificamente fiquei devendo um pouquinho nas dicas de viagem. De coração, eu tentei muito encontrar respostas, encontrar alguma coisa, mas acabei não tendo sucesso. Eu preciso ir para Santa Cruz do Sul para ver se tem um free walking tour ali, perguntar alguma coisa do clima. Mas de coração, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sim, eu já estou encerrando ele. Amanda, eu espero que você tenha gostado também, afinal esse episódio foi feito em sua homenagem. Espero que eu tenha feito jus à sua cidade e à pesquisa que eu fiz e ao caso, né, que, enfim. E é isso, gente. Com isso eu encerro o episódio de hoje, o primeiro episódio sobre o Brasil. Que sim, como eu comentei que eu ia discorrer sobre, eu busco evitar trazer histórias do Brasil. Quando eu tava idealizando o Passaporte pro Crime, eu tinha isso muito claro na minha cabeça, que eu não ia trazer Brasil. Não por não amar o Brasil e não querer viajar ao Brasil, tá? Porque eu amo e eu quero. Mas porque eu tenho um certo receio de trazer o Brasil. Porque assim, eu quero trazer casos históricos, eu amo, meu objetivo com esse podcast é juntar história com viagem com crime. Assim, eu sou apaixonada por história, eu sou apaixonada por estudar e por aprender, e eu sou apaixonada por viajar. E eu queria trazer tudo isso pra vocês. E quando a gente vai falar de Brasil, eu sinto que as pessoas, elas sentem muito mais autoridade para falar sobre o próprio país, e que tá corretíssimo, afinal de contas nós moramos no nosso país mesmo, e a gente estuda a história do Brasil e tudo mais. Só que eu sinto que, infelizmente, hoje em dia, isso acaba dando muita abertura para debates que não são debates saudáveis, entendeu? Não são debates que vão levar a algum lugar. É meio do tipo, discurso de ódio por discurso de ódio. E eu não sabia se eu quero, assim, eu não sei se eu quero abrir para isso, sabe? A gente tem uma comunidade tão bacana aqui no podcast que as pessoas comentam diferentes opiniões e diferentes perspectivas e diferentes
aprendizados que elas têm de uma maneira tão carinhosa e tão, tipo, realmente visando ali um debate saudável. E eu tinha medo de, ao trazer o Brasil, acabar atingindo uma bolha que poderia vir mais munida ali de ódio e de uma linguagem que não é exatamente o que eu quero, não é o que eu busco. Eu, assim, tipo, realmente eu não queria ir pra esse lado. Mas é isso, gente. Agora vocês sabem o motivo pelo qual eu não costumo trazer Brasil por aqui. Fica aqui uma curiosidade. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram de ver o Brasil por aqui, se vocês gostariam de ver mais Brasil. Eu cheguei a pesquisar, assim, na verdade, eu cheguei a me deparar com vários personagens brasileiros que seriam incríveis de trazer aqui pro podcast, mas eu realmente fico com esse pé atrás, assim. Eu não quero que esse vire um espaço de discurso de ódio e uma coisa, sabe? Tipo, eu quero que seja um espaço de troca e de aprendizado e de conteúdo bacana e de uma coisa. Assim, eu sei que eu tô falando de crimes, né? Mas uma coisa saudável, uma coisa que, mesmo falando de crimes e falando de coisas pesadas, a gente ainda consiga trazer um pouquinho de leveza, trazer as dicas de viagem, trazer uma coisa um pouquinho mais equilibrada, né? Vamos dizer assim. Então, enfim, já nem sei mais o que eu tô falando. Então é isso, gente. Agora sim eu acho que eu posso encerrar de vez esse episódio, dados os esclarecimentos. Então fica aqui o meu enorme agradecimento a você que me aguentou até aqui, que ficou até aqui. Obrigadíssima. Obrigada a você também que está aqui toda semana. Eu sei quem vocês são, vocês sempre comentam nos episódios e eu amo e eu respondo tudo. Se você ainda não comentou, comenta pra eu te conhecer, porque eu adoro conhecer meus ouvintes. E é aquela coisa de sempre, gente. Não esquece de se inscrever no canal no YouTube ou de seguir o podcast no Spotify pra não perder nenhum episódio. Avaliar no Spotify também, isso me ajuda muito. E não esquece de mandar esse podcast pras pessoas que você curte, que você ama, falar do tipo, olha só, eu acho que você vai gostar desse podcast. Ou olha só essa menina aqui, que doida, porque eu adoro quando vocês ficam comentando as coisas do tipo, eu e você junto e a gente ia dar muita risada, porque eu falo que nem você, e a gente ia ser muito loucas, e eu tipo, bora. Preciso fazer um encontro dos ouvintes falando nisso. Mas enfim, manda esse episódio pra aquela sua amiga que você acha que vai dar match comigo, ou seu amigo que vai dar match comigo, porque eu tô adorando, e aí eu conheço todo mundo, eu amo. E, se você curte o Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente, tá? Eu preciso viajar, meu povo. Então, assim, não, brincadeira, não é só pra viajar, tá, gente? É pra investir aqui no podcast. Mas, se você curte o podcast, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem todos os links ali de como você pode apoiar. E tem o link também do livro que eu usei como base aqui pra esse episódio, além de pesquisas que já existem sobre o tema. E acho que é isso, né? Feitos meus desabafos, feitos os meus agradecimentos, e tô falando tudo errado mesmo de propósito, eu encerro por de vez o especial mês de maio de 1 ano de podcast, cheio de novidades. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada de novo por essa parceria de 1 ano. E bora pro próximo ano, né? E bora pro próximo episódio na próxima semana, que eu vou te levar pra algum outro lugar do mundo. Beijo!